Eita porra do caralho. Então vamos lá pra mais polêmicas. Cultura woke, velho. O pessoal adora, né, velho? Vocês adoram eu falando de cultura woke. Cara, hoje, 23 minutos de vídeo. Qual vai ser o tempo de vídeo que vai dar aqui, velho? Depende do que o cara argumentar aqui, né, velho? Eu também acho que já falei pra caralho ontem, velho. Hoje também tem muito assunto, não. Véio. Ontem já durou pra cacete. Eu não gosto, não. Eu gosto de polêmica, velho. Tanto pro ruim quanto pro bom. Cara, minha cadeira tá uma porra. Aí, eu não sei se melhorou muita coisa, não. É porque eu tô baixinho aqui, minha cadeira tá afundando, velho. Tá uma merda. Esse vídeo vai tocar em The Last of Us 2. Bem pouco, na verdade. Ah, perfeito. Vamos lá, então. Os 3 níveis de mensagens em histórias. A lacração nos enredos e a cultura woke. Do canal Crítico Egg. IGG. Crítico de ovo, mano. Aí já começou errado, né, velho? Vai criticar o ovo, mano. My Egg. Vou deixar meu link aqui. Qualidade de full. Vambora, velho. Já é crítico de egg, aí já tá errado, né? Tem 2 tipos de pessoas. A que acha que lacração não existe e a que acha que tudo tem lacração. E o que é lacração, afinal? Putz, amigo, melhor tu pesquisar aí por si mesmo. Acho que não dá pra te explicar com exatidão em um simples comentário. Claro que dá. Acho que eu já vi uns 400 comentários como esse último pelo YouTube. Por que é que tanta gente tem dificuldade em explicar isso? Pô, eu nem prestei atenção, desculpa. Deixa eu ver aqui de novo. Tem 2 tipos de pessoas. A que acha que lacração não existe e a que acha que tudo tem lacração. E o que é lacração, afinal? Putz, amigo, melhor tu pesquisar aí por si mesmo. Acho que não dá pra te explicar com exatidão em um simples comentário. Claro que dá. Acho que eu já vi uns 400 comentários como esse último pelo YouTube. Por que é que tanta gente tem dificuldade em explicar isso? Lacração é quando enchem a história de propaganda e alegoria forçada e pra isso ignoram a lógica e a coerência do enredo. Pronto, tá explicado. Perfeito. Ok, o cara tava certo. Não tá tão explicado assim não. Vamos dar uma olhada Não, no tá exemplo explicadinho, prático perfeito. e, claro, falar É português porque tem a aula teórica e tem a aula prática, né, velho? Ele falou a teórica, agora vamos na ao prática. invés de escritorês. Reds don't have orders No. Never. because you hate men. Some of my red sisters, perhaps. Women hold the one power, but men still control much of this world. And they are rarely kind to little girls who show a spark of being greater than they are. Isso aqui. Isso é lacração. Agradeço de coração. Calma, era zoeira. O vídeo não acabou não. Óbvio que não acabou, porque assim fica muito vago, tá ligado? O discurso dela contra os homens ali. Qual que é o contexto, tá ligado? Da obra. Porque como ele falou ali na aula teórica, né? Sobre a coerência da obra. Eu nem conheço a obra, tá ligado? Explicar assim é muito vago, tá ligado? Vamos analisar essa cena com o devido contexto. O que é que torna essa cena apenas lacração e nada mais? Exato, perfeito. Tá vendo só? Eu entendo das coisas, porra. Pera aí, rapaz. Simples. O mundo fictício de Roda do Tempo Ô, é burro, um cenário né? onde Tanto. a sociedade é literalmente um matriarcado. Não, você não ouviu errado. Eu disse matriarcado. Andor, por exemplo, Pô, mas o Igor soltou uma pedrada lá no X lá que eu achei do caralho, velho. Sobre a filha do Shurek, velho. A filha do Shurek tava de piercing, mano. Todo mundo caiu matando. Aonde o ogro usa piercing, velho? Quebrou a lógica, então é lacração. O Igor mandou a foto dos ogros de Warcraft lá, velho. Das antigas, tá ligado? Tudo pissudo lá, velho. E ninguém reclamou, falou que é ogro, tá ligado? É foda, velho. não, você não Igor ouviu mandou-lhe a errado. Eu disse pedrada. matriarcado. Eu achei do caralho. Andor, por exemplo, que é o principal país onde a história acontece, é governado por mulheres. A rainha Morgase lidera o país e sua filha mais velha se torna a princesa herdeira destinada a governar. O poder sempre passa de mulher para mulher e homens não governam. E as Aes Sedai, que são basicamente os magos daquele mundo, com a habilidade de usar poderes mágicos conhecidos como poder único, são todas mulheres porque o lado masculino do poder, Saidin, foi manchado e maculado por Shaitan. Tipo um Sauron, só que de Roda do Tempo. E por causa dessa mácula, quando um homem tenta canalizar o poder único, ele eventualmente enlouquece ou até coisa pior. E esse é o motivo de todas as Aes Sedai atuais serem mulheres. Aes Sedai não eram capazes de usar suas habilidades abertamente desde a ruptura, muito menos o poder único. Mas tramavam e manipulavam, puxando cordas como se controlassem marionetes, movendo tronos e nações como pedras de um tabuleiro. Esse é um trecho do segundo livro da série Roda do Tempo, A Grande Caçada, de Robert Jordan. Quase todos os países do mundo inteiro possuem uma Aes Sedai como conselheira.
que é quem realmente manda nas coisas, manipulando as cortes a seu favor. Isso acontece mesmo quando o país não admite publicamente que as tem em seu conselho real, porque o povo comum tem preconceito contra elas. Mas não é por elas serem mulheres, mas sim por usarem magia que consideram profana, que muitos acreditam que causou a ruptura do mundo. Tudo isso significa que o mundo de Roda do Tempo é dominado por mulheres. Logo, cada palavra dita nessa cena inteira não faz o menor sentido. Faz o menor Como sentido. assim? Nós mulheres soltamos bola de fogo, mas os homens controlam o mundo. What the fuck? É, Cadê quebrou a lógica mesmo. É justamente por nada do que ela está dizendo ser verdade nesse contexto, tanto que essa cena foi inventada só pra série e ela não está nos livros, que fica muito óbvio que o showrunner só enfiou a opinião política dele na série sem cuidado Perfeito. ou contexto lógico apropriado. E é isso, meus amigos, que chamamos de lacração. Você injeta uma opinião pessoal, sua ideologia ou uma mensagem política que você acredita onde isso não é Essa mulher seria um bom Alex, né, velho? Minecraft, né, velho? Porra. Em política que você acredita onde isso não é apropriado, não encaixa no resto do enredo e não tem lógica. Minecraft Porque 2. foda-se a lógica. O que importa pra você enquanto autor é doutrinar o público na sua opinião pessoal e fazê-los votar nos seus políticos favoritos, ou sair com uma plaquinha pra protestar por seja lá o que for. A história é a última coisa que passa pela sua cabeça. Ficou claro agora? Mesmo que não tenha ficado, não se preocupem. Nesse vídeo, eu vou fazer o meu melhor para te explicar o funcionamento mecânico disso na ficção, a ponto de você nunca mais ficar na dúvida sobre como responder a pergunta: mas afinal, o que é lacração? Em Hollywood, já se tornou um padrão enfiar mensagem política Pra mim aí já tá muito bem explicado, no velho. mundo real, em tudo que é coisa, por motivos econômicos ou publicitários. Ou os produtores querem financiamento da BlackRock ou da Vanguard, ou eles querem pagar de bonzinhos, os protetores dos pobres e oprimidos. Não seja otário. Executivos de Hollywood não são santos, muito menos seus amigos. Na maior cara de pau, eles vão botar o símbolo LGBT na foto de perfil pros trouxas do Oeste baterem palma, enquanto na página do Oriente Médio continua a mesma coisa. E vão continuar operando em países que executam homossexuais com apoio do Estado. E no primeiro sinal de foda. perda financeira, eles vão cancelar a porra toda. Eles não se importam com seja lá qual for a causa. Para de ser otário. E isso, essa cultura, esse costume de enfiar propaganda em quase todo filme, sério, até desenhos animados que são lançados, que é o que chamamos de cultura woke. Mas espera aí, Egg. Mensagens em histórias sempre existiram, inclusive as de natureza política. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. De fato, isso é verdade. Só que você percebeu que antigamente ninguém ligava? Só agora, de 2010, 2015 pra cá, é que essas mensagens começaram a irritar profundamente as pessoas, a ponto de terem vídeos criticando a cultura woke que chegam a centenas de milhares de views. E isso porque eu nem tô mencionando os canais gringos que ficaram gigantescos falando sobre isso, bem antes dos brasileiros entrarem no assunto. Mas por quê? O que exatamente mudou nesse curtíssimo espaço de tempo? Uma década atrás você ia ter que procurar muito para encontrar uma única pessoa reclamando que filme X ou Y dá foco demais em mensagem política. A ideia, ou até a palavra lacração, sequer existia. E nos dias de hoje é o exato oposto. Todo mundo fala disso. O que será que começou a acontecer nas histórias, que criou um forte sentimento de rejeição, que muita gente que sente nem sabe explicar por quê? Quem de vocês já começou a ver um filme e pensou: caralho, isso aqui tá muito chato, só que eu não sei explicar por que tá muito chato? Para explicar esse fenômeno, vamos bater um papo sobre os 3 níveis de inserção de mensagens em histórias. E então o anime do Jonathan lá, das menininhas lá no pós-apocalíptico lá, tem muita mensagem política, vai tá chato era chato pra caralho, velho. Pô, vontade de dormir, sei lá que é, porra. Temas, alegoria. Cara, eu acho que depende da mensagem política, né, velho? Assim, assim, é aquele negócio, né? Tem que fazer coerência com a obra. Se tiver uma mensagem política empregada ali na obra ali, e sei lá, por exemplo, mensagens políticas em One Piece, eu acho que faz todo sentido, porque o Luffy literalmente é um cara que derruba reinados, né, velho? Então, assim, é um anime político, né? Querendo ou não, vendo dessa lógica, assim. De fato, tem que fazer coerência com a obra ali, mano. Mensagem política não me incomoda muito, não, né? Eu acho que o filme trabalhar os lados ali, e soltando essas mensagens políticas e tal, aí deixa pro espectador interpretar o que ele acha coerente ali, tá ligado? Se a mensagem condiz ou não condiz, tá ligado? Pra ele também depois colocar outro rei. Suas palavras, gente. Canta mais. Não, eu vou fazer que nem o Ímpero ali, ó. Comprar o bonezinho do Lula, velho. Lulis. E Mais velho. Para começar, toda a história tem uma mensagem. E sim, toda a história, sem exceções.
Mesmo quando o autor faz um esforço consciente para evitar isso, e escreveu o filme com o único propósito de entreter, a obra vai ter mensagem mesmo assim. O filme Os Mercenários, por exemplo, é basicamente um grupo de atores já aclamados e muito famosos, que atuaram por décadas em filmes de ação separados, todos juntos num filme só. Atores que até aquele momento nunca tinham sido vistos no mesmo filme. Quem aí nunca pensou? Nossa, já pensou ver o Stallone, o Bruce Willis, o Terry Crews, o Jason Statham e até o Jet Li no mesmo filme? Ia ser foda. Foi perceber esse desejo do público que deu origem ao filme. Tô usando Os Mercenários como exemplo porque é comum pensar que um filme desse tipo não tem mensagem. É só explosão e tiroteio, nem tem história direita essa porra. É o que alguns dizem, mas tem. Várias. A mais simples e óbvia é: violência não é a resposta. Violência é a pergunta, a resposta é sim. O filme tem vilões claros e os personagens resolvem tudo na bala. Queira o roteirista ou não, ele está literalmente dizendo que ser um guerreiro é algo positivo. Que às vezes é necessário dar o shift delete nos inimigos para resolver o problema. Tá errado. Brincadeira. E isso por si só já é uma mensagem, inclusive política em sua natureza. Afinal, o pacifismo é um tipo de filosofia que toca a esfera. Alegoria, depende da alegoria, né, velho, também. Porra, é foda. Eu já falei, eu acho que eu falei ontem, foi ontem, né, que eu falei que eu não curto muito filme alegórico, assim, demais. Política. Logo, seu oposto também. Muita mensagem, poderia mano. muito bem ser sobre ativistas picuinha é tentando foda. derrubar o governo tirano do vilão por meios legais, pedindo ajuda internacional, protestando e etc. Mas não, o filme é sobre metralhar soldados e derrubar o ditador e seus associados à força. Enfim, deu pra entender que mesmo num filme muito focado nas cenas de ação e espetáculo, a mensagem tá lá? Só que a maioria das pessoas sequer notou ou pensou sobre isso quando viu o filme. Só o cara que tá procurando com uma lupa, tipo eu, vai notar essas mensagens. É claro, velho, porque eu quero aproveitar o filme, pô, vendo. Pô, olha isso aqui, olha quem tá no filme, cara. Os caras dando porrada, tiro pra caralho, é muito foda. Eu não vou ficar lá assim, ó. Não, volta esse diálogo aqui. Tá falando de Stalin, né? Pô, aí é foda, velho. Eu quero ver esses burucutu aí, tudo aí cobrindo o outro de porrada, velho. Esse que eu quero ver. Só o cara que tá procurando Ficar caçando uma alegoria em filme, pô. vai notar essas mensagens. Alegoria não, né? Elas Caçando são extremamente sutis. mensagem. E elas estão implícitas. Não é algo realmente abordado no filme, com linhas de diálogo fazendo referência direta ao assunto e etc. Bem diferente dos filmes e séries de hoje em dia, não acham? Se você for ver Roda do Tempo, Anéis de Poder, Madame Teia ou The Marvels, a primeira coisa que você vai notar é a óbvia afirmação ideológica sendo esfregada na sua testa. Se não for a primeira coisa que vai chamar sua atenção, vai ser a segunda. Faz tempo que eu vi, quando eu vi eu não tinha essa visão hoje em dia. Eu não era tão maturo que nem eu sou hoje em dia não, velho. Eu acho, né? Eu não lembro nem que ano que eu vi, cara. Ser bem sincero. Então seria interessante eu ver de novo. Pra ver. Eu lembro que esse é um filme ok, velho. Eu acho que eu dei nota 7, se não me engano. Eu acho um bom filme. Lógica sendo esfregada na sua testa. Se não for a primeira coisa que vai chamar sua atenção, vai ser a segunda. Como se, ao invés de um filme, você estivesse lendo um panfleto ou vendo uma palestra. Mas o que é que causa isso? Por que é que as mensagens em filmes mais modernos são tão óbvias? Simples. Em Roda do Tempo, The Marvels e etc., você tem um monte de alegorias e propaganda, tipo uns 80%. Já em Os Mercenários, você tem basicamente apenas temas. Alegorias? Propaganda? Temas? Que diabos é tudo isso? Duas ideias compõem o processo criativo. A premissa, que é a ideia que inspira o desejo do escritor de criar a história, e a ideia controladora. Um verdadeiro tema não é uma palavra, mas uma frase. O amor sempre vence. A sociedade é essencialmente corrupta. A amizade verdadeira vale mais do que o ouro. Uma sentença coerente que expressa o significado irredutível da história. Parafraseando em tradução livre, Robert McKee, do livro Story, Structure, Style and the Principles of Screenwriting. Com exceção dos 3 exemplos, que eu inventei só para te dar uma ideia, essas são as palavras de Robert McKee, um aclamado professor de escrita criativa cujos alunos já ganharam 65 Academy Awards. Se o filme fizer uma alegoria política criticando o PT, o filme é ruim? É foda, tá ligado? 200 Emmys e mais uma porrada de prêmios. O livro que Tô achando que eu tô muito branco, se tornou padrão de leitura nos cursos de cinema de Harvard, Yale e outras. Mestre Robert prefere ideia controladora, mas eu vou usar temas porque esse é o termo mais popular. Temas são as ideias centrais da história, que geralmente podem ser expressas em uma frase. No meu vídeo sobre The Last of Us 2, eu disse isso aqui sobre seus diversos temas. Tudo vai dar errado. É porque a lacração vem quando não condiz com a obra, né, velho? Quebra a narrativa. Mas, pô, lançar ali Lu Ladrão, o nome do filme, tá ligado? E o filme fosse estética... peraí.
tecnicamente bem feitinho, tá ligado? Tem uma história amarradinha, bonitinha, sabe? Mas faz muita alegoria criticando o Lula, né, velho? E aí? Vai ser meio divisivo? Tipo assim, pô, olha lá, fazendo alegoria política que não condiz com a realidade. Obviamente a turma que justamente defende vai criticar, né, velho? Pra essa turma vai ser lacração. Agora pra outra turma não vai ser lacração. Você ama irão morrer, E e os que aí, não nesses morreram casos irão assim? abandoná-lo. E não importa se você é uma pessoa boa, que faz as coisas certas É e muito tenta ser o difícil. melhor, Eu sei seu disso. destino é a tortura e a morte. Claro que essa é a minha interpretação pessoal deles, Eu sou mas não é leigo. difícil perceber, ao analisar a história, Caralho. que essa ideia controladora é seguida do início ao fim do enredo. Até a última cena, os personagens ainda estão tendo suas vidas destruídas das mais diversas formas. E de fato, tudo dá errado pra basicamente todo mundo. Mas deixando minhas críticas a The Last of Us 2 de lado, vai lá e dá uma olhada no meu vídeo se você quiser ver a análise completa da história do jogo. The Last of Us 2 só contém algumas alegorias. It's a family event. Look, last night I was drinking too much. Made you some sandwiches. What you got there? Bigot sandwiches. Tipo essa, e muitos temas, que é o nível mais alto de passar uma mensagem em uma história. Estou sendo literal aqui. Quando digo nível mais alto, É um filme ruim, tá vendo só? Muita alegoria ali que não faz sentido nenhum com a obra. Tô brincando. quero dizer que temas Tô são uma sendo forma irônico hoje, velho. superior de Hoje eu tô apresentar tranquilo. uma mensagem, seja lá qual ela for. A eterna luta do bem contra o mal é um tema. Fazer um personagem mandar um político não chamar de terroristas as pessoas que explodiram um prédio cheio de civis inocentes. You did your part in dealing with those terrorists, now we'll do ours. You have to stop calling them terrorists. We kill the hostages. Either way, our message gets out to the world. É uma alegoria, e das piores. Mas calma aí que a gente vai falar de alegoria já já. Temas são sutis, e embora conectados no nível profundo da experiência humana, eles quase nunca fazem paralelos direto com o mundo real. Nenhum personagem em The Last of Us 2 precisa dizer que vingança só resultará em mais violência, etc. Você simplesmente vê isso acontecendo na história e interpreta sozinho. Temas também possuem o aspecto de serem discutíveis. Vocês poderiam argumentar aí nos comentários que eu estou errado sobre os temas de The Last of Us 2 e isso seria perfeitamente válido. Por serem temas, estão passíveis de interpretação e podem ser amplamente debatidos. Tanto que as pessoas discutem o significado de histórias desde que o mundo é mundo. Quando você está batendo papo no bar e argumenta o verdadeiro significado de um filme, você está discutindo os temas, mesmo se nem souber que algo com esse nome existe. Temas podem ser tão profundos que se tornam fontes de estudo por gerações, imortalizando as obras que os contêm. Isso acontece porque um tema é uma extensão sofisticada de uma lição moral, ética ou prática. Lembra Caralho, quando sua mano. avó te Quero contava saber uma quando que a gente vai história, no viver um final ela Vingadores dizia, Ultimato de a moral novo, da velho. história é que... A moral da história é o tema central. É a mesma coisa. Nós humanos ensinamos uns aos outros através da narração de história desde que vivíamos em cavernas. E com essas histórias, os mais velhos passavam lições aos jovens que, graças a esse conhecimento, não eram pisoteados por mamutes nem massacrados por tribos inimigas. Você só tá vivo hoje por causa dos temas em história serem compreendidos corretamente pelo seu tataravô. E é por isso que muitas histórias são imortalizadas por seus temas realmente profundos. Só que alegorias são outra história. Eu cordialmente tenho desgosto por alegorias em todas as suas manifestações. J.R.R. Tolkien. Egg, que diabos são essas tais alegorias que Tolkien se refere? Bora bater um papo sobre elas. Primeiro deixa claro que eu vou falar de alegorias especificamente na escrita criativa. Não disso aqui. Não tem nada de errado em representar ideias de forma figurada, como diz a definição, mas não é do conceito geral que a gente vai falar. Alegorias, em storytelling, são formas de um autor dar sua opinião pessoal sobre um assunto, de abordar um problema social, fenômeno político ou ideologia específica dentro de seu roteiro. Diferente dos temas, que são focados no contexto da própria história contada, o autor usa alegoria quando ele quer abordar... É os filmes do Jordan Peele, cara, que são bons filmes de fato. Porra, velho. Por exemplo, dá pra você pegar uma coisa ou outra, não dá pra pegar tudo. Nós, assim, que tem gente que acha... não curte tanto. Eu acho Nós, assim... É do Jordan Peele, né? Acho que é. É muito foda, tá ligado? Pô, é muito pica. O Corra também acho do caralho. É só filme alegórico, tá ligado? Então, assim... Eu acho bons filmes, tá ligado? Quando a alegoria não sei lá, eu que não pego muita alegoria também. Mas como um filme, assim, eu acho muito bem feito, tá ligado? Agora, o Nope, por exemplo... Porra, o Nope é pica, velho. O Nope... A primeira parte eu acho do caralho. Aí quando chega pra ação, aquele
aquela sapatilha pendurada, aqueles bagulho lá, assim, muito doido. Que aí é específico pra caralho, tá ligado? Assim, é aquilo lá eu não curti não, velho. Dá um assunto do mundo real. A cena que eu te mostrei no início do vídeo, por exemplo, é alegórica. A mensagem é clara: homens dominam o mundo, mesmo quando mulheres detêm altos níveis de poder individual e têm habilidades superiores. É uma referência óbvia a um movimento feminista e ao conceito de patriarcado. Um exemplo perfeito de alegoria mal feita. Mas por que mal feita, Egg? Porque você odeia o feminismo? Não. Minha opinião pessoal... O Nope, o Jordan Peele, se não me engano, é aquele... Ele é um cara woke, acho que é, né? Se não me engano, ele tinha falado que... Assim, sei lá, eu também não ligo não, cara. Eu acho que ele que deu a entrevista falando que só usa negro nos filmes dele, né, velho? Não vai ter branco protagonista nos filmes dele, não. Foi ele que deu uma entrevista dessa aí, né? E eu não sei se isso caracteriza como ser um cara lacrador ou não, mas... Sei lá, mas pelo menos os filmes são bons pra caralho, tá ligado? Mas por que mal feita? Não, porque eu não curti tanto. Eu ainda dei nota alta, se não me engano, eu dei... Acho que eu dei nota 7 e com o tempo eu abaixei pra 6, eu acho. Não tenho certeza. Não. Depois teria que olhar lá no IMDb, minha nota. Sequer tem relevância. A alegoria é inadequada porque ela não é compatível com a lógica do mundo de Roda do Tempo e o diálogo contradiz o próprio enredo. A série literalmente começa com um grupo de mulheres muito mais poderosas cercando um homem ou amansando. Caso não saibam, amansar é o ato de cortar uma pessoa do poder único para sempre, retirando seus poderes. Isso significa que a série começa com mulheres retirando poder de homens. É tipo se em John Wick tivesse uma cena onde o John disse que violência é muito ruim e que as pessoas deviam ser mais pacíficas, 5 minutos depois ele matar uns 20 caras. A reação de qualquer um nesse cenário seria what the fuck? O roteirista de Roda do Tempo que escreveu... John Wick diz ao contrário, né, velho? Violência não leva a lugar nenhum. Foi por fato dele estar nesse meio, né, ter sido um assassino, que a vida dele foi uma desgraça, né, velho? E depois que ele parou assim, pô, vou aposentar. Aí tudo que ele fez no passado se tornou presente, né, velho? A reação de qualquer um nesse cenário seria what the fuck? O roteirista de Roda do Tempo que escreveu a cena da Liandrin estava com tanta vontade de fazer seu clamor político que ele esqueceu da lógica interna. Ou ele só ignorou porque foda-se. Mas alegorias nem sempre são ruins. Um dos meus animes favoritos, por exemplo, Full Metal Alchemist Brotherhood, faz alegorias ao regime nazista com o massacre de Ishval. E o livro Revolução dos Bichos de George Orwell também é bastante alegórico e absolutamente brilhante. Orwell utiliza um cenário fictício de animais falantes para criticar o regime soviético, mas ele constrói a história inteira de uma maneira onde, em seu contexto, cada cena e diálogo fazem perfeito sentido, diferente da cena em Roda do Tempo. Em essência, não tem nada de errado com alegorias, desde que tenham lógica e se encaixem no contexto da história contada. Não é proibido o autor dar suas opiniões pessoais na obra. Não peguei essa daí. E alegorias também podem ser usadas para facilitar a compreensão de ideias extremamente complexas de uma maneira mais digerível e fácil de entender. Mas elas podem arruinar a obra inteira com uma única cena retardada quando o autor está preocupado demais com a sua agenda e esquece de todo o resto. Agora, independente do meu apreço por Full Metal, por exemplo, eu concordo com Tolkien no geral. Se os nerdola falassem que o problema seria aquele diálogo ali que é escroto mesmo, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Perfeito. Mas foram atacar justamente o fato do porra do capitão ser ser negro, né, velho? Ser caralho, Sam Wilson. Ser o Sam Wilson, que não faz sentido nenhum, né, velho? Bom, pra mim faz sentido, né, velho? Eu já expliquei os motivos aqui porque faz sentido. Poderiam ter atacado outras questões ali que realmente que ele tá mostrando aqui. Ele nem citou o fato do Sam Wilson ali, né? Citou os diálogos em si, né? Que realmente, olhando assim, parece ser incoerente mesmo. Agora, independente do meu apreço por Full Metal, por exemplo, eu concordo com Tolkien no geral. Na minha opinião pessoal, as alegorias têm qualidade literária inferior aos temas, por 2 motivos. O primeiro motivo é que uma alegoria pode arruinar sua imersão. Você tá vendo uma série que acontece na Terra-média de Tolkien, um mundo fictício bem estabelecido e conhecido, e acontece isso aqui. Oh, let it go, Nyfears. It's a bloody patch of grass. The lot you lump us in with died off 1,000 years ago. When are you people gonna let the past go? Past is with us all, whether we like it or not. Essa cena não é sobre um elfo sendo acusado de preconceito contra o povo local por causa de sua antiga associação com Melkor. Não.
Essa cena é sobre um negro sendo rechaçado por um branco num bar que insiste que ele esqueça o passado. É uma alegoria de racismo do mundo real, fazendo referência à escravidão que ocorreu nos séculos anteriores. Só não vê quem não quer. Isso é uma referência direta à tensão racial americana. Só que eles estão na Terra-média de Tolkien, não num bar no centro de Nova York. Não existe esse tipo específico de racismo na Terra-média. E boa parte do público sabe muito bem Mas quem falou isso daí que eu não entendi? O Sam? disso e vai ter sua imersão arruinada. Não tem nada de errado em abordar assunto sério em uma história. Mas não é apropriado a Amazon usar uma história de fantasia que nem é deles para sinalizar virtude e dizer que é super progressista. Nossa, que empresa do bem, ela luta contra o racismo. A empresa que faz funcionário mijar em garrafa para não precisar parar de trabalhar tá preocupada com racismo. Esse é o tipo de alegoria que faria Tolkien dançar break na cova de tanto desgosto. Quanto desrespeito. O segundo motivo é o fato de que muitas vezes alegorias são inúteis. Muito conteúdo alegórico não ajuda a causa defendida. Aí quando o ator também não ajuda, aí complica, né, o personagem. Se você realmente quer abordar um assunto sério no filme, você não precisa usar alegoria. É só fazer um filme que trata desse tema diretamente. Django Livre. É tipo a Branca de Neve aí, né? O que pesou não foi só o filme ser todo alegórico, né, velho? Sobre aqueles temas lá. O que pesou foi a protagonista lá. Eu não vou lembrar o nome da atriz ou do ator lá, não, né? Dela, as frases dela e as polêmicas que ela tava se envolvendo aí. E com o anãozinho lá, né, velho? Que foi refutado por outro anão, né, mano? Pô, impressionante. Aí não pode fazer essas coisas, desculpa. Não sei, eu esqueci a palavra, o nanismo lá foi refutado por outro nanismo. Por exemplo, aborda com maestria o racismo da época sombria da escravidão no século XIX. Você vê o racismo no filme em um contexto onde ele faz sentido, o Texas de 1858, e o filme não fica botando o dedo na sua cara e fazendo o personagem falar: racismo é ruim, tá? É bom você saber disso ou você vai levar palmada. O mesmo vale para o filme A Outra História Americana, que é ainda mais certeiro em abordar esse tema de forma clara e visceral. Quer abordar assuntos sérios? Escreva histórias sobre assuntos sérios. Você não precisa meter cenas totalmente desconexas na Terra-média de Tolkien. Violar a coerência do enredo para enfiar sua opinião sempre vai irritar profundamente boa parte do público. Perfeito. Só que, por mais que seja possível encontrar alegorias muito ruins, existe uma coisa muito pior: propaganda. O conceito básico de propaganda também não tem nada de errado. É simplesmente a divulgação de uma ideia, crença, religião ou produto. Mas a palavra propaganda tem muito mais peso no contexto político e ideológico. Um dos propagandistas mais infames da história foi Joseph Goebbels, o ministro da propaganda na Alemanha nazista. Calma, eu não tô dizendo que roteiristas de Hollywood são equivalentes a... O meu chat é alegórico, velho. Ficam falando aí do bigodinho aí, você é meu vô, mano. Genocidas malucos. Sossega o facho aí. Eu só preciso que vocês entendam que a propaganda tem níveis. Elas podem ir desde coisas inócuas, que só irritam e são meio patéticas, mas não realmente fazem mal, até o abismo mais profundo e sombrio que a humanidade pode chegar. O que eu quero frisar aqui é a técnica utilizada. Inserção de propaganda é uma técnica o bigodinho é clara referência, mano, é alegórico. Capaz de fazer toda uma população aceitar coisas absolutamente inaceitáveis com entusiasmo. Era com essa técnica, utilizada para propagar a ideologia nazista como se fossem ideias fundamentalmente positivas, que Goebbels engajava a população a aceitar e participar do regime. Ele influenciava e adicionava mensagens em toda a produção artística do país, fossem livros, filmes, teatro ou qualquer outra coisa. Tudo foi contaminado pela ideologia. Soa familiar? Entendi, e é por isso que quando você, querido espectador, detecta a presença de propaganda em uma história, embrulha seu estômago. Assim que você sente que estão tentando cutucar o seu cérebro subliminarmente para te reeducar ou te fazer pensar algo específico, você já fica puto. Muitas vezes sem nem saber por quê. Quer um exemplo de propaganda? O filme American Society of... esse é o nome do filme, mas eu não posso nem falar isso, senão o YouTube passa o rolo compressor no meu canal. What's the most dangerous animal on the planet? Senão o YouTube... American Society of Magical Negro, sei lá. Como é que pronuncia esse nome aí? Parece a palavra com N, é isso? E passa o rolo compressor no meu canal. What's the most dangerous animal on the planet? Shark. White people, when they feel uncomfortable. Eu acho que a minha comparação com Goebbels foi mais adequada do que eu imaginei.
Isso só não vai te perturbar profundamente se você já concordar com a mensagem propagada. Por isso que muita gente diz que lacração em filmes é só coisa da sua cabeça. Propagandistas modernos, obviamente, não querem aniquilar populações inteiras. Bom, pelo menos eu acho, né? O cara faz um filme que diz... não sei. Será que o autor disso não gostaria de deletar todo mundo que é... deixa quieto. A questão é que o que está sendo aplicado em cenas como essa é exatamente a mesma técnica que Goebbels utilizava. E a função também é a mesma. Engajar o público em uma determinada ideia ou ideologia política. Diferente da alegoria, que aborda o assunto sem apontar para indivíduos que de fato existem, partidos políticos reais ou uma peça de ativismo diretamente, a propaganda é muito mais focada e nociva. O autor quer que você vote num político específico. Ele quer que você odeie certos indivíduos da vida real, ou que você siga determinada ideologia. Quando o rosto de Donald Trump foi transformado num vilão de quadrinhos, isso deixou de ser uma história e se tornou meramente uma peça de propaganda. Um panfleto político. Quando as ideias centrais da filosofia de Jordan Peterson foram colocadas na boca do vilão Red Skull, a mensagem também era clara. Não sigam pessoas como Jordan Peterson, e se você concordar com ele, você é uma pessoa horrível. Tudo isso é propaganda. Esse Jordan Peterson que vocês estão falando. Não, tô falando do Jordan Peele, velho. Jordan Peele. MDB. Rapaz, aqui, Jordan Peele nasceu em 21 de fevereiro de 1979. Em Nova York, é o diretor de alto conhecido pelo seu trabalho em Não Olhe, Curra e Nós. É casado com Chelsea. Caralho, Chelsea. Filho, sei lá. Tem um filho. Ganhou um Oscar, 109 vitórias e 156 indicações no total. O cara é brabo, velho. Caralho, velho. Isso aqui é retaliação, tá? Caralho, viado. As notas dos filmes dele tá abaixando. Ixi, olha aí o que a opinião política faz, velho. Uma impressão minha já eram assim. Porque esses são puta filmaço, cara. Porra. Filmes muito pica. Peraí. Produtor executivo. Aqui é como diretor mesmo, né? Caralho. Nós. É isso mesmo. Não, olha, eu botei 6. Nós eu dei nota 7. Corra eu dei nota 10. Pô, Corra. Pô, pra mim ele começou bem pra caralho, velho. Porra. Um diretor, eu só não sei que esse. Direção 4,1. É um vídeo, cara. Não é nem um filme, é um vídeo. É isso mesmo? 2011. Era os 3 filmes que ele fez ali, eu acho que ele mandou bem pra porra. O próximo filme dele? Acho que não deve ter nome. Bons autores te dão perguntas, te fazem pensar com seus temas, melhoram seu senso crítico e geram debates. Charlatães e propagandistas te dão respostas prontas, que se você não aceitar, você é uma pessoa terrível. Eles te acusam, dentro da obra, de imoralidade caso não aceite suas ideias. Não tem debate com propaganda. E finalmente chegamos na resposta que buscávamos no início do vídeo. O que exatamente mudou nesse curtíssimo espaço de tempo? O que será que começou a acontecer nas histórias, que criou um forte sentimento de rejeição, que muita gente que sente nem sabe explicar por quê? O que aconteceu é que tá tudo infestado de alegorias estúpidas e, nos piores casos, de propaganda. E é por isso que a cultura woke irrita tão profundamente boa parte do público. Hollywood e outros grupos começaram a tratar o público como crianças imbecis a serem reeducadas no caminho correto, ao invés de seres humanos pensantes. Então, da próxima vez que seu coleguinha te perguntar... Eu não sei qual é a crítica dele de The Last of Us 2, né? Assim, tudo que ele falou aqui até agora eu concordo com ele. Eu nem comentei muito esse vídeo não, velho. Um vídeo tranquilo. Acho que eu tô de acordo com o rapaz aqui. Sobre The Last of Us, acho que deve ser mais opinião pessoal, né? Não sei qual é a crítica dele sobre o jogo, assim, sobre essa questão da lacração. Eu acho que o jogo foi bem feito. Seres humanos pensantes. Pode ter então, alegoria ali mesmo, assim. Seu coleguinha eu acho que o jogo foi bem feito. Mas o que é lacração? Eu só deixo meus olhos e tudo mais. É quando a série quer coletar votos para um certo político ao invés de contar uma história.
É quando o filme tá tentando me convencer a ir protestar contra seja lá o que for, e ainda dizendo que se eu não for, sou imoral. É quando o seriado tá mais preocupado em fazer o cidadão comum entender o que diabos é patriarcado e concordar em combatê-lo. Então o cara merece crítica. Tá vendo? Não pro... Além dessas, espero que esse vídeo tenha te dado várias ideias sobre como responder essa pergunta. Se os ativistas modernos que se chamam de escritores querem que as pessoas parem de reclamar de lacração, eles vão ter que parar de escrever propaganda e voltar a escrever histórias. Agradeço de coração por cada segundo do seu precioso tempo, que você poderia ter usado em qualquer outra coisa, mas decidiu ver meu vídeo. Se quiser ver mais opiniões de um ovo antropomórfico que se tornou senciente, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho. Dá uma olhada nos meus outros vídeos também, que talvez você goste. Comentários com suas opiniões sobre o assunto. Eu acho algo tão pequeno assim pra incomodar tantas pessoas, tá ligado? O vídeo em si, a qualidade da edição, ou até mesmo só pra mandar um beijo pra mãe, também são muito bem-vindos. Um grande abraço oval a todos. The Last of Us manda bem pra caralho, velho. E... O que eu ia falar, mano? Tomei um spoiler do vídeo do Dava, velho. Vou fechar a gravação aqui pra não sair no vídeo, né, velho? Mas bom o vídeo do mano Crítico Egg, né, velho? Foi muito bom, velho. Só tem que trocar esse... Assim, eu não sei que se for um ovo crítico, né, velho? Aí, beleza, né? Agora não pode criticar o ovo, não, velho. O ovo é supremo, assim, velho. E sobre Kinder Ovo, você tá abrindo margem pro pessoal criticar você também, né? Porque eu ando vendo reclamações sobre o Kinder Ovo, tá uma bosta, né, velho? Então tá complicado, velho. Tem que trocar essa logo de Kinder Ovo aí, mano. Pode não. Kinder Ovo já foi glorificado no passado, né? O docinho de rico. Hoje em dia, tá foda, velho. Acho que o Crítico Egg tá lacrando, hein? Muito bom. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de paz.